Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta de um leitor foi: Jesus levou nossas enfermidades na cruz? Eu respondi a ele: bem, eu agradeço por seu cuidado em escanear algumas páginas do livro de T.J. McGrossan, assinalando as contradições entre o que aquele autor escreveu e o que você leu em meu texto, onde eu respondi a pergunta: Cristo levou embora as nossas enfermidades? Esse autor McGrossan, que viveu no início do século XX, ele afirmava que teria sido na cruz, e não em seu ministério em vida, que Cristo teria levado nossas enfermidades. Os versículos que ele usava como base para a sua teoria eram: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que está em Isaías 53:4, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, que está em Mateus 8:17. Eu tenho absoluta certeza de que ele estava completamente equivocado. Não apenas neste ponto, como em outros, como é o caso desta pérola, tirada do mesmo livro dele. Abre aspas. Por que muitos verdadeiros santos de Deus não são curados? Muitos santos não são curados por causa do falso ensino. Esses santos não podem orar a oração de fé para serem curados, e o que é pior, eles creem que é da vontade de Deus que fiquem doentes. Ao mesmo tempo, eles podem, sem dor na consciência, mandar chamar um médico e usam de todos os remédios humanos possíveis para se livrarem daquilo que Deus teria enviado a eles para seu próprio bem. A natureza humana é realmente engraçada, fecha aspas. Isso é o que esse autor escreveu, eu não aconselho ler o livro dele. Eu não acredito que ele tenha mantido o mesmo tom de sarcasmo que ele usou nesse livro quando ele se encontrou com Deus. Sim, porque McGrossan, o autor, certamente ficou doente e morreu, como ficam doentes e morrem todas as pessoas depois de certa idade. Será que ele não orou a oração de fé para ser curado? Provavelmente ele nunca prestou atenção nas passagens que falam de santos enfermos, como Paulo, Timóteo, Trófimo, que não foram milagrosamente curados e até buscaram a ajuda de médicos e de medicamentos para suas dificuldades físicas. Será que Paulo e os outros desconheciam a, abre aspas, oração de fé, fecha aspas? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20 diz, Paulo escreve: deixei Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não curou Trófimo? 1 Timóteo 5, 23, Paulo escreve a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo não curou Timóteo? No texto que você me enviou, o autor faz piruetas com os tempos dos verbos gregos para explicar que Mateus 8,17 não estaria se cumprindo no momento em que o Evangelho dizia estar se cumprindo, mas que ainda se cumpriria na cruz. Eu não entendo grego, mas o texto para mim é claro que quando Mateus revela que a profecia estava se cumprindo ali, naquele momento, é porque era ali mesmo o cumprimento da profecia e não na cruz. Ao curar alguém, Cristo tomava a enfermidade da pessoa e carregava sobre si a enfermidade da pessoa. E ele podia fazer isso por causa da sua natureza imaculada. Ele tocava o leproso e não ficava impuro. Em vida, não na morte. Em vida, ele levou as enfermidades de quem curou. Na morte, na cruz, ele levou os pecados, não as enfermidades, daqueles que nele creem. O livro que você me enviou foi publicado nos anos 30 e depois republicado por Kenneth Hagin, um pregador pentecostal conhecido por suas heresias, e que ele escreveu em um dos seus livros, abre aspas, uma pessoa que busca cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para seus sintomas. Ela deveria dizer: sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curada, fecha aspas. O livro de McGrossan é apenas mais uma das obras que deram sustentação ao movimento pentecostal que tanto dano trouxe ao testemunho cristão. Kenneth Hagin, que promovia as ideias de McGrossan, também se inspirava num outro, um autor chamado Kenyon, que escreveu, abre aspas, sei que estou curado, porque o Senhor me disse que estou curado, e não me importo com os sintomas que possam estar em meu corpo, fecha aspas. Aí ele continua dizendo, abre aspas, todas as doenças foram liquidadas por Deus no Calvário, essa questão foi encerrada. Bem, esse mesmo que disse essas coisas morreria de câncer, a mesma doença que também matou Kenneth Hagin, que escreveu, não é a vontade de Deus que pessoa alguma fique doente, é sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade. Ambos morreram de câncer. Outros que creram no mesmo equívoco de achar que na cruz Jesus teria levado nossas enfermidades foram também surpreendidos pela doença e pela morte. Um autor chamado T.L. Osborne escreveu assim, abre aspas, cristãos nunca devem estar doentes. Essa sempre é a vontade de Deus, curá-los de uma vez por todas. A esposa dele, Daisy Osborne, morreu de câncer, depois de se declarar curada diante da sua congregação. Muitos pregadores brasileiros seguem a mesma linha do erro, como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares.
Esse último escreveu: minha vida se divide em antes e depois de eu ter lido o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Ainda que a oração de fé, entre aspas, desses pregadores que morreram doentes não tenha servido completamente para que permanecessem vivos, as suas pregações de prosperidade certamente os tornaram prósperos, graças aos milhares de doentes desesperados que eles enganaram com uma falsa ilusão de cura baseada numa interpretação errada das Escrituras. Mas voltando ao livro que você me enviou, quando o autor começa a viajar no grego e hebraico como se soubesse de algo que pobres mortais não sabem, eu fico com um pé atrás, para não ser levado pelo argumento. E nesse caso, nem há necessidade de se buscar no grego, porque basta comparar Mateus 8,17 com outras instâncias semelhantes para ver que sempre que é usada a expressão, aspas, para que se cumprisse as Escrituras, fecha aspas, ela está diretamente relacionada ao acontecimento no momento da ação. Seria estranho apenas a passagem que fala de levar as enfermidades, se apenas essa passagem estivesse relacionada a um evento futuro, quando todas as outras que usam a mesma expressão têm sempre relação com o que está acontecendo naquele mesmo momento. Veja os exemplos. Mateus 1,22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso estava acontecendo ali. Mateus 2,15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Mateus 4:13 a 16. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em grandes trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando? Ali, naquela hora. Mateus 12, de 15 a 22, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. Ele curou a todas e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, anunciarei aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Mateus 13, 34 a 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 21, de 2 a 5. Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 27, 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. João 12, 37, 38. E ainda que tinha feito muitos sinais, tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado eles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 18, de 8 a 9. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, e se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me desse, nenhum deles perdi. João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre as roupas de Cristo, né? Para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19, 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora eu pergunto:
Se todas essas passagens usam a expressão para que se cumprisse a Escritura, ligada àquele momento, por que aquela que fala de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e que no Evangelho, quando Jesus cura uma pessoa, ele menciona para que se cumprisse as Escrituras, porque nesse caso apenas ele estaria se referindo a um outro momento que não naquele em que ele curou, em que ele levou as enfermidades do enfermo. Era assim que era e era assim que é a aplicação. Eu sou Mário Persona e estas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida do leitor era: por que não deram água a Jesus? Interessante sua pergunta, pois eu mesmo não tinha parado para pensar a razão de terem dado vinagre ao Senhor na cruz e não água. Em um determinado momento, eles oferecem a Jesus vinagre misturado com mirra, que era um anestésico, e o Senhor recusou-se a beber. Isso parece ter acontecido ainda antes da crucificação, quando chegaram ao Gólgota e devia fazer parte do processo de execução do condenado, como em alguns países, quando aplicam um sedativo no preso que será executado. A passagem diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Mateus 27, 33 a 34. E havia também o vinagre que ele aceitou quando disse que tinha sede, pouco antes de entregar a sua morte, a sua vida, né, e morrer. A passagem diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isope, uma vara, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 28 a 30. Segundo o dicionário bíblico que eu tenho, que eu costumo traduzir às vezes partes dele, o vinagre nos evangelhos era um vinho azedo, que podia ser chamado tanto vinho como vinagre, enquanto outras palavras eram usadas para vinho de melhor qualidade. Era a bebida dos ceifeiros e dos soldados romanos. Esse tipo de vinagre aparece como uma bebida embriagante e que irrita os dentes. Uma passagem na Bíblia diz que o que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como vinagre sobre salitre. Provérbios 25, 20. A sua acidez é mencionada em Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é um preguiçoso para aqueles que o mandam. Foi oferecido ao Senhor vinagre misturado com mirra, ou fel, e ele se recusou a beber. Porém, ele aceitou o vinagre quando disse: tenho sede, em conformidade com a profecia que dizia: na minha sede me deram a beber vinagre. Salmos 69, 21. Bem, o fato dele ter se recusado a beber o vinagre anestésico foi por querer sofrer de forma consciente por nossos pecados. Mas ao aceitar o vinagre puro dos soldados, quando pediu por água, ele estava demonstrando tanto o fato de mais uma profecia estar se cumprindo, por isso que o Evangelho menciona o Salmo 69, 21, como também a outra profecia que dizia: esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Salmo 69, 20. A palavra de Deus, que aqueles judeus conheciam tão bem, dizia: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Provérbios 25, 21. Todavia, em sua hora de maior sofrimento, quando a sede de Jesus fazia sua língua inchar e grudar no interior da boca, ao invés de darem água para mitigar sua sede, os homens lhe deram a bebida mais azeda encontrada na face da terra. E isto para causar mais sede. Será que poderia haver alguma dúvida da maldade do coração do homem ao tratar assim o Filho de Deus? Os homens que o trataram assim, talvez tenham sido curados e alimentados por ele dias antes. Ou talvez tivessem amigos ou parentes que foram beneficiados. Mas ainda assim prevaleceu o ódio e a inimizade contra Deus que todos nós, por natureza, trazemos no coração. Essa é a descrição que Deus dá do ser humano em sua natureza arruinada e herdada de Adão. E isso inclui eu e você. A passagem diz: não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Todas as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa passagem está em Romanos 3, 12 a 18 e descreve o ser humano.
Eu acho engraçado quando alguém questiona a palavra de Deus, dizendo que se Deus existe, por que permite tanta maldade no mundo, etc. Talvez seja porque quando o seu filho teve sede, nós lhe demos vinagre ao invés de água, como daríamos até a um cão. Daríamos água, jamais vinagre a um cão. E se demos vinagre, provavelmente isso foi porque teria sido muito complicado colocarmos sal numa esponja na ponta de uma vara para dar a ele. Se fosse fácil, nós teríamos dado sal, para ser pior ainda a sede dele. O vinagre, como resposta ao pedido de água feito por Jesus, foi o nosso último ato de crueldade ao nos despedirmos do Filho de Deus. E se não bastasse, minutos depois, o seu cadáver seria profanado quando o soldado furou o seu lado com uma lança, mesmo sabendo que ele já estava morto. Ferir um cadáver é algo abominável, por mais que seja o de um inimigo. A Bíblia fala que na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, eis que chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-lhe numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Mateus 15, 34 a 36. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 33 a 34. Outra passagem diz, então virá o rei, que é Jesus, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive sede e deste-me de beber. Mateus 25, 34. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se Maria era pecadora, por que Jesus não era? Essa dúvida é como Jesus poderia ter nascido sem pecado se a sua mãe era humana e pecadora. Bem, o seu raciocínio é que, mesmo tendo sido concebido do Espírito Santo, o fato de nascer de uma mulher descendente de Adão poderia tê-lo contaminado com o pecado, do mesmo modo como um feto pode ser contaminado por uma doença no sangue da mãe ou herdar suas características genéticas. Era essa a suposição do leitor que me escreveu. Bem, essa é uma pergunta importante, nós não podemos simplesmente responder porque sim ou porque não, ou ainda desdenharmos de quem tem a dúvida com algo do tipo, você não entende essas coisas. A questão é que a questão é tão crítica, que o catolicismo, diante de tal impasse, que um dia, claro, perguntaram isso também, decidiu declarar Maria Imaculada, isto é, concebida sem pecado, para justificar a razão de Jesus ter nascido imaculado. Na verdade, esse arranjo só jogava o problema para a geração anterior, pois como justificar que Maria seria sem pecado se a sua própria mãe era pecadora? Bem, eu vou tentar responder usando algumas passagens e afirmações da palavra de Deus. Primeiro, se Cristo tivesse nascido pecador, como Maria ou qualquer outro ser humano, ele estaria desqualificado para assumir o lugar de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala em João capítulo 1, 29. Ele precisaria de um Salvador sem pecado, pois o Cordeiro dos sacrifícios judaicos, que era uma figura do verdadeiro Cordeiro, eles eram sem mancha. O Cordeiro antigo era sem mancha e sem defeito, porque tipificava justamente o verdadeiro Cordeiro de Deus, que deveria ser sem mancha, sem qualquer defeito. Como poderia ele redimir a outros, quando ele próprio precisaria de um Redentor? Ele tampouco poderia exercer a função de sacerdote e intermediário entre Deus e os homens, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele, Cristo, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei lá de Moisés, constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Esse trecho eu li de Hebreus 7, 26 a 28. Portanto, para que Jesus fosse Salvador, Redentor e Sacerdote, ele precisaria ser, como diz a passagem, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Algo que, obviamente, nenhum ser humano é
em sua condição natural. A carta aos Hebreus declara que, apesar de ser tentado, ou testado seria a tradução mais correta ali, Jesus era sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado ou testado, mas sem pecado. Ou à parte o pecado. Isso está em Hebreus 4, versículo 15. Tamanha era essa isenção da natureza pecaminosa em Jesus, que ele podia desafiar os religiosos judeus dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? João, capítulo 8, versículo 46. Certamente homem nenhum poderia fazer tal desafio como esse que Jesus fez. Outra evidência clara da natureza imaculada de Jesus foi o que aconteceu na cruz, quando ele foi julgado ali por Deus. Em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se ele não fosse sem pecado e sem a capacidade de pecar, Deus não o teria feito pecado por nós na cruz. A sua natureza imaculada, além de sua natureza divina, fazia com que o pecado fosse nele uma total impossibilidade. Em 1 Pedro 2, 22, e também em 1 João 3, 5, diz: o qual não cometeu pecado. E daí em 1 João: e nele não há pecado. Ao ser concebido do Espírito Santo e não de um homem comum, de um homem natural, Jesus não recebeu a natureza pecaminosa de Adão. O próprio anjo anunciou que o ser que seria gerado nela, em Maria, era santo por natureza e filho de Deus, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, diz em Mateus 1,20. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, ou o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. Embora a Bíblia não diga explicitamente como a natureza pecaminosa de Maria não passou a Jesus, as passagens que eu acabei de ler demonstram ser Jesus, sem pecado e sem capacidade de pecar. Isso comprova, então, a sua natureza imaculada. Ainda que nós possamos ficar sem entender como ele não saiu do ventre de sua mãe contaminado, nós sabemos que, de fato, ele era sem pecado. Se isso não bastar, nós devemos nos lembrar de que ele é o Filho de Deus eterno. E, obviamente, o Filho de Deus não iria encarnar em um corpo de pecado. E em nenhum momento ele deixou de ser Deus completo, ainda que tenha assumido um corpo de carne. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Outra explicação seria o fato de a palavra de Deus mostrar todas as coisas do ponto de vista da responsabilidade da cabeça. E em um casal, a cabeça é o homem, não a mulher. Apesar de nós sabermos que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, como fala 1 Timóteo 2,14, em Romanos não diz que o pecado tenha entrado na criação por meio da mulher, mas do homem. Ao mencionar a transgressão de Adão, ali diz: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Romanos 5, 12 a 21. Juntando tudo isso, nós podemos confiar que, seja pelas evidências da vida santa de Jesus, seja pelas declarações de sua natureza divina e sem pecado, seja pelo modo como Deus determina as coisas, responsabilizando a cabeça, que é o homem, na transmissão da natureza pecaminosa, nós podemos ainda acrescentar que nunca entenderemos o que realmente aconteceu quando o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo desceram e cobriram Maria com a sua sombra no processo da concepção. Isso não vai dar jamais para entrar na nossa cabeça. Ali no Evangelho diz: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isso está em Lucas 1:35. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida era se Jesus era negro.
você menciona uma teoria de que Moisés teria sido negro, que os judeus seriam negros e que Jesus teria tido pele bem morena. Se Moisés era negro, eu não sei, mas tudo leva a crer que a sua esposa, sim, era negra, originária da atual Etiópia. Se Moisés foi negro ou não, se Cristo era moreno ou não, que diferença isso faz? Deus não considerou isso importante, pois se considerasse, nós teríamos instruções a respeito na doutrina dos apóstolos. Mas tudo o que temos em Atos e nas epístolas é que havia irmãos de diferentes etnias e tons de pele. Portanto, hoje, aqueles que consideram ser ou não ser desta ou daquela cor, estão apenas fazendo tempestade em copo d'água. Ou, como se diz, buscando pelo em ovo, ou chifre em cabeça de cavalo, como se costuma dizer. Fazem isso para criar alarde de algo que não tem qualquer importância. Fuja dessas coisas, fuja das teorias conspiratórias e coisas do gênero, porque não trazem qualquer proveito. Ocupe-se com Cristo, e não com as bombas de fumaça que o diabo lança na tentativa de olharmos para o outro lado. Jesus tinha pele escura? Os verdadeiros judeus seriam negros ou brancos? Na verdade, a aparência física do Senhor é hoje totalmente irrelevante, porque ele não está mais do mesmo modo como esteve aqui. Ele assumiu a forma humana para morrer e dar um fim à raça de Adão, inaugurando assim uma nova linhagem, da qual ele, ressuscitado, é o primeiro representante, chamado as primícias na Bíblia. Ele foi o último Adão e é o segundo homem. 1 Coríntios 15, 45 a 47 diz: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Também em 1 Coríntios 15, 22 a 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, ficar ocupado com a aparência que Jesus teve nesse mundo, ou com a cor da pele das pessoas, não faz qualquer sentido neste tempo pós-ressurreição de Cristo. Medite nesse versículo de 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Fazendo uma analogia, isso é como discutir se é melhor comprar um Gordini ou um Dolphine. E a resposta é que nós não devemos perder tempo com eles, a menos que você seja um colecionador, obviamente. Pois ambos esses carros antigos saíram de linha, foram substituídos por carros modernos, que não têm qualquer semelhança com os modelos do passado. 2 Coríntios 5,17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe aquela imagem de Jesus que você vê em livros de histórias, em quadros ou crucifixos? Supondo que essas imagens fossem fiéis à realidade da época, o que provavelmente não são, ninguém mais irá vê-lo daquele jeito que ele aparece nessas imagens. Hoje ele está no céu em glória, e não em humilhação, fraqueza e morte, como esteve aqui. A Bíblia diz: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2, 9. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O seu argumento de que Jesus não teria sido um homem na verdadeira acepção da palavra, caso fosse impossível ele pecar, não tem fundamento. Você pensa assim porque a única humanidade que você conhece é a humanidade caída e pecadora, e não aquela que Deus criou no Jardim do Éden, ainda sem pecado. E mesmo que complete o seu argumento dizendo que Adão era assim e pecou, é preciso levar em conta que Jesus não era um homem criado, como Adão foi, mas apenas adotou um corpo semelhante ao de Adão. Não idêntico, mas semelhante, porque no caso de Jesus não existia a possibilidade de ele pecar. Jesus jamais cairia em pecado por ser Deus, Deus e homem, e não apenas homem. Ele tinha duas naturezas, algo que Adão não tinha, por ser apenas homem, ser apenas humano. É fácil entender como é absurda a ideia de que Jesus poderia ter pecado se não resistisse à tentação. Basta você imaginar o que aconteceria se ele pecasse, pois isso faria de Deus um pecador. Existe lógica em um Deus pecador? Nada mais absurdo e insano. O mero pensar já nos faz correr o risco de acalentarmos a mais ímpia de todas as impiedades. Você consegue imaginar aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e esse é Jesus,
deixando de sustentar todas as coisas? Será que você está dizendo que existiria a possibilidade de Jesus ser condenado à condenação eterna? De o próprio juiz ser julgado por pecado? Faria sentido para você a ideia de um Salvador que iria precisar ele próprio de um Salvador, caso o próprio Cordeiro de Deus, que era Jesus, santo e sem mácula, viesse a contrair qualquer mancha, qualquer mácula? A ideia que muitos têm de que Jesus poderia pecar é por não entenderem que estão falando de Deus. E é impossível que Deus peque. Simples assim. A encarnação nunca será compreendida pelo ser humano porque é um mistério muito grande para a nossa cabeça. Como Deus poderia tomar a forma de homem? Impossível a mente carnal, a mente finita, entender uma coisa dessas. Se a encarnação é um mistério, então ela não está ao alcance da nossa mente limitada. A Bíblia diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso está em 1 Timóteo 3,16. Ele não veio com a mesma carne de um homem pecador, mas em semelhança de carne de pecado. Romanos 8,3 diz que Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Se você ler Hebreus 4,15 em traduções alternativas, irá entender melhor quando ali diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Darby traduziu assim, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se simpatizar ou de se condoer com as nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas, de maneira semelhante, à parte o pecado, isto é, excetuando-se o pecado, dessa maneira de ser tentado, como seria tentado um sumo sacerdote meramente humano. A tentação que vinha sobre Jesus era exterior, a nossa é exterior e interior, porque nós temos a cobiça, algo que não havia na natureza santa de Jesus. Por que você acha que ele foi concebido pelo Espírito Santo e não por um homem comum? Resumindo, tente considerar as consequências de Jesus cair em tentação e você terá em mãos um problema insolúvel. Isto demonstra que a alternativa para a ideia de que Jesus jamais poderia pecar é a ideia de que ele poderia pecar, o que acarretaria toda uma série de questões insolúveis, pois nós estamos falando não de um mero homem, mas de Deus. Além disso, nós costumamos usar a palavra tentação como algo sempre no sentido de pecar, mas entenda que a palavra original na tentação de Jesus tem mais o sentido de teste ou prova, como se faz quando se coloca ácido no ouro para provar que é ouro. O seu raciocínio é que se ele sentia como sente um ser humano, tinha as mesmas sensações, as mesmas percepções, então ele precisaria necessariamente também sentir a tentação e se esforçar para não ser levado por ela ao pecado. Eu acho que você ainda não entendeu que a humanidade em si não é má nem pecadora, na sua forma original. Quando Deus criou o homem, ele afirmou que era muito bom, em Gênesis 1:31. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto ele traz em si atributos divinos. O ser humano não é mais do que Deus, mas quando você ama, sente tristeza, alegria, saudade, etc., pode ter a certeza de que Deus já sentiu tudo isso. O que Deus não conhecia era como sentir isso em um corpo de carne, um corpo humano, mas agora ele já sabe. A humanidade atual é pecadora, mas a humanidade de Adão, antes do pecado, não era pecadora. E Adão sentia dor, fome, sede e outros sentimentos antes de pecar, porque são características humanas. Foi num corpo assim, mas sem pecado, que Cristo veio. Por ser Deus, ao contrário de Adão, que não tinha natureza divina, Jesus não podia pecar, mesmo estando em um corpo na semelhança de carne como o nosso. Por mais que fosse provado ou testado, era impossível outro resultado da prova ou do teste que não fosse a perfeição. A tentação no deserto tinha o objetivo não de ver se Jesus poderia ceder, mas apenas de provar que, ao contrário de Adão, seria impossível ele ceder, porque ele era impermeável à tentação. Foi um evento para mostrar suas credenciais de Deus e homem. O primeiro homem, Adão, falhou ao ser tentado, e nem precisou ser no deserto, foi no paraíso, no jardim do Éden. Jesus não era mortal, por isso, para morrer, precisou entregar a vida, um poder que nenhum homem tem. Deixar de viver por vontade própria. Eu não consigo, se eu falar assim, eu vou morrer agora, eu não consigo morrer, porque eu não tenho esse poder de entregar a vida que ele tinha. As outras emoções, as outras coisas, como emoções, dor, fome, sede, tristeza, alegria, não indicam que ele tivesse pecado, mas apenas que estava num corpo de semelhança de carne como o nosso. E corpos de carne sentem dor. Se Adão topasse com o dedão em uma pedra no jardim do Éden, ele sentiria dor.
Mesmo porque a dor é um mecanismo de defesa do corpo para não nos ferirmos. O que ele tinha no Éden eram os recursos para não adoecer e morrer. A árvore da vida, por exemplo. Mas antes mesmo de comer da árvore da vida e se tornar imortal, Adão preferiu ser como Deus e comeu juntamente com Eva da árvore proibida, a do conhecimento do bem e do mal. O que eu quis mostrar a você é que a ideia de que Cristo poderia pecar é absurda, pois a possibilidade disso deveria levar em conta a realidade dessa possibilidade, que no caso teria sido Cristo pecar, e se Cristo pecasse como alguém comum, como homem comum, como poderia sequer cogitar a existência de um Deus pecador? Percebe o absurdo da tese que você levantou? O mero pensar nisso já é uma desonra ao Senhor. Quando você diz que tudo não passa de um teatro, pois se assim for, Jesus não poderá exigir de você que viva como ele viveu e não peque, eu percebo que não é só a divindade de Jesus que você não compreende. Você ainda não entendeu o que é o evangelho da salvação. Cristo não veio ao mundo na forma humana, como um homem perfeito, para nos mostrar como sermos perfeitos como ele. A perfeição de Cristo não nos salva, ela nos condena. A Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. João 1,5. Ao contrário, ele veio para mostrar o que é um homem perfeito aos olhos de Deus, como nenhum ser humano nascido de Adão jamais conseguiria ser. Ao contrário do que você diz, não foi tudo apenas um teatro, porque Cristo era quem ele era, e isso incluía ser sem pecado. O fato de você não conseguir viver como ele viveu aqui só revela que você é um pecador e precisa de um Salvador que seja santo e sem pecado, e não apenas sem pecar, mas sem o princípio do pecado, como é o próprio Cordeiro de Deus e como foi ele aqui andando nesse mundo. Com efeito, a Bíblia fala, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, significa separado, inculpável, que significa impossível de ser feito culpável, sem mácula, significa sem mancha, separado dos pecadores, significa distinto e diferente dos que nascem com o pecado em si, e feito mais alto do que os céus. Leia isso em Hebreus 7, 26. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. Não antes disso, não foi antes da cruz que ele foi feito pecado por nós. E então, apesar de nunca ter pecado e nem ter a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ele foi transformado ali, naquela cruz, em pecado. Na cruz havia um homem que não apenas estava levando sobre si os pecados de todos os que seriam salvos, mas sendo ele próprio a personificação do pecado, para que Deus pudesse castigá-lo, como se ele próprio tivesse cometido todos os pecados de todos os que seriam salvos, além de ser também o pecado que arruinou a criação de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo diz que ele não conheceu o pecado, que é a natureza do pecador, e não apenas os seus atos pecaminosos. Não existia nele qualquer eco ou resposta à tentação externa, como existe em nós, e nem poderia existir. Caso contrário, ele não seria Deus e homem ao mesmo tempo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, é o que fala Tiago, capítulo 1, versículo 13. Isso é mais uma prova de que a tentação no deserto não foi uma tentação igual às que sofremos, mas uma prova, um teste de quem ele realmente era, Deus. Não havia em Jesus qualquer concupiscência, qualquer desejo extremo, pois tudo nele era perfeito, ainda que em semelhança da carne do pecado, mas não tendo ele próprio carne do pecado, ele próprio em si a carne do pecado. Conforme explica a carta de Tiago, o pecado é gerado quando nossa própria cobiça ou concupiscência responde a uma tentação externa. Ou seja, algo nos tenta, nós sentimos desejo, o nosso coração dá ouvidos àquela tentação, pecamos e expressamos o pecado em nossa mente e em nossos membros. Ainda que estivesse um corpo em semelhança de carne de pecado, por ser Deus, Jesus não tinha essa concupiscência eterna, essa resposta para responder à tentação. A Bíblia fala, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Mais uma passagem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, de 14 a 15.
Se a sua ideia de salvação era de procurar ser cada vez mais semelhante a Jesus para Deus poder aceitá-lo quando saísse daqui, esqueça tal ideia, porque ela anula completamente o valor da obra de Cristo e de sua morte substitutiva. Você não pode ser salvo seguindo o exemplo de Jesus. É só crendo que ele morreu em seu lugar é que você recebe a salvação, e não imitando a sua vida santa e perfeita, embora ele seja posto como exemplo para quem já está salvo. Como indicam os versículos a seguir, que não foram escritos para os perdidos, mas para os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, como começa a própria carta de Paulo aos Efésios. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus e eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Esses são os primeiros versículos de Efésios, Colossenses, Filipenses e 1 Pedro. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5:2. Essa é uma exortação para quem já está salvo, não para ser salvo. Outra passagem, Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Outra passagem, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outra passagem, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Isso está em 1 Pedro 2:21. Depois de ter sido feito pecado por nós, Jesus entregou sua vida, algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Experimente dizer agora, você, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E sem usar qualquer arma, ou veneno, ou ferimento externo, tente simplesmente morrer. Ninguém é capaz. Por outro lado, ninguém seria capaz de matar Jesus, e ninguém poderia lhe restituir a vida, pois isso é um atributo apenas da divindade. Eu explico essas particularidades na passagem abaixo. Vou fazer algumas inserções na passagem a seguir para você entender. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Jesus estava falando isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, porque era impossível matar Jesus. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade, ou poder de morrer, para entregar e também poder divino de dar a vida, para reavê-la. Esse mandato ou poder recebi de meu Pai. Isso ele está dizendo em sua condição de homem. João 10:17-18. Depois de morto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e demonstrou assim como é a nova criação de Deus. Ele é o homem que agora habita no céu e é o protótipo de todo salvo que habitará lá também em um corpo, não como o corpo de Adão, ainda que fosse perfeito para a terra, o corpo de Adão era, mas agora como o corpo de Cristo ressuscitado, um corpo humano, celestial e eterno. 2 Coríntios 13:4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Ao contrário da sua afirmação, Cristo pode sim exigir do salvo que ande como ele andou, porque o salvo tem agora o Espírito Santo e uma nova natureza que é perfeita e não peca. O que dá resposta à tentação é a velha natureza que você carrega em você. Pois Deus capacita o salvo com a nova natureza a agora andar segundo Cristo andou. Uma passagem fala assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Ainda que o andar de Jesus, quando esteve aqui, possa servir de exemplo para o salvo, não é com aquele Jesus que andou aqui que nós devemos nos ocupar. Pois ele próprio não está mais naquela condição de homem fraco e servo andando no mundo. Agora nós nos ocupamos de um homem glorificado, em um corpo glorioso de carne e ossos, e habitando nos céus. O primeiro e único homem ressuscitado que vive hoje nos céus, mas ao mesmo tempo o primeiro de milhões. Milhões e milhões que ressuscitarão ou serão transformados à sua semelhança. O ser humano, a velha criação, morreu na cruz quando Cristo morreu. A nova criação começou quando Cristo ressuscitou. Pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso está em 2 Coríntios 5, 14 ao versículo 17.
Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que um gentio precisaria crer que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido ou escolhido. Embora nós sejamos gentios, agora não mais, porque depois de crermos passamos a ser igreja de Deus, já que agora Deus reconhece três classes de pessoas, judeus, gentios e igreja de Deus, como está em 1 Coríntios 10, 32. Apesar disso, Jesus disse à mulher samaritana, que era uma gentia, que a salvação vinha dos judeus. Portanto, o nascido de novo irá reconhecer que Jesus é o mesmo Cristo, ungido, ou escolhido, ou prometido, anunciado no Antigo Testamento pelos profetas. Se nós nos lembrarmos de que a primeira referência a um substituto que viria a resolver o problema do pecado foi feita no Éden, antes mesmo de existirem os israelitas, o povo de Israel, nós vamos entender melhor. Ali Deus avisou que um nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente, e depois Deus sacrificou um animal inocente para cobrir a nudez do homem culpado, de Adão e Eva. Antes mesmo da formação de Israel, nós vemos vários exemplos e figuras no Antigo Testamento de que Deus tinha um escolhido, ou ungido, como é o significado da palavra, ou Cristo, para resolver o problema do pecado. Portanto, Jesus é esse escolhido, ou ungido, ou Cristo. E aquele que é nascido de Deus, o que crê em Cristo, irá crer também em tudo que se refere a Cristo, a Jesus. Inclusive o fato dele ser Messias, Deus, Rei, Senhor, etc. Embora alguns atributos, como Rei, por exemplo, não se apliquem diretamente aos cristãos, pois Jesus não é Rei da igreja, ele é noivo da igreja, ele é reconhecido também como Rei. Cabe lembrar que Messias tem o mesmo significado que ungido ou que Cristo. E lembre-se também de que Cristo não é o sobrenome de Jesus, como alguns poderiam pensar. Quando falam Jesus Cristo, pensam que Cristo é o sobrenome. Não há como separar tudo que se refere ao Cristo do Antigo Testamento do Cristo do Novo Testamento. Principalmente o fato dele ter ressuscitado, subido ao céu e sido glorificado como o Cristo. Além disso, a igreja só pode existir porque somos corpo de Cristo e não corpo de Jesus. Pois o Cristo, o ungido de Deus, deu dons aos homens e não apenas fazendo o papel de o homem Jesus deu dom aos homens. Foi Cristo deu dons aos homens, em Efésios 4. Para entender melhor a passagem de 1 João, é preciso enxergar que ali ele está falando de três coisas que identificam o nascido de novo. Primeira, ele crê que Jesus, o homem Jesus, é o mesmo Cristo, ungido, escolhido ou enviado de Deus. Segundo, ele ama a Deus e aos filhos de Deus, outra característica do salvo. Terceiro, ele guarda os mandamentos de Deus. 1 João 5, 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Portanto, o nascido de novo reconhece que Jesus é o ungido de Deus, é o escolhido, é o Cristo prometido por Deus. Veja que, olhando por outro ângulo, a responsabilidade da rejeição e morte de Jesus inclui os gentios, porque eles também rejeitaram o escolhido, o ungido, o Cristo de Deus. Em Atos 4, 26 a 27, diz que levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu escolhido, o seu Cristo. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel. Também olhando da perspectiva contrária, veja que a característica do anticristo é negar que Jesus seja o Cristo, pois o Cristo prometido por Deus devia ser a encarnação do próprio Filho de Deus. O oposto de negar que Jesus é o Cristo é crer que Jesus é o Cristo. 1 João 2, 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 4,3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Outro versículo é 1 João 5:1. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O nascido de Deus ama a Deus, como um filho naturalmente ama sua mãe por ter saído dela. Costuma-se dizer até que uma das palavras mais repetidas por soldados moribundos nas guerras é a mãe. O nascido de Deus, portanto, também ama os seus irmãos. Além de amar a Deus, seu pai, ele ama os seus irmãos, porque são filhos do mesmo pai.
Uma outra passagem é 1 João 5, de 2 a 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Portanto, aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos, porque isso é algo intrínseco à nova natureza que ele recebeu de Deus. Esse guardar mandamentos não significa necessariamente uma lista de regras, mas sim o desejo constante de fazer a vontade do Pai, de ficar sempre aguardando Deus mandar o que devemos fazer antes de tomar uma ação. Uma mãe que cuida do seu bebê, ela faz isso não por obrigação, mas porque ama fazer isso. É algo natural, é o instinto materno. Se você pensar na passagem toda como o nascido de Deus possuindo instintos de uma nova natureza, fica mais fácil, então, entender esse assunto. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se Jesus tinha cabelos longos. Bem, os cabelos dos homens nos tempos de Jesus eram curtos. Portanto, tudo indica que o Senhor também tivesse cabelos curtos. A dificuldade de se cortar cabelos não era tanta assim quanto você imagina. Normalmente, num povo de pastores acostumados a tosar rebanhos inteiros de cabras e carneiros para extrair pelos e lã, eles sabiam muito bem como cortar o cabelo. Além disso, Deus, no Antigo Testamento, determinava que os sacerdotes não podiam nem rapar a cabeça e nem ter cabelos longos, mas mantê-los curtos. Como os sacerdotes eram tidos em grande estima entre o povo, não é de estranhar que o homem comum fizesse o mesmo. Em Ezequiel 44:20 diz: "E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças." Tosquear é cortar curto. Entre os gentios da época de Jesus, o costume dos homens era também manter os cabelos curtos. E basta você ver o exemplo das esculturas romanas e gregas, dos seus reis, generais e cidadãos ilustres. Todos eles têm o cabelo curto e estão com a barba bem feita. Apenas os deuses eram representados com barbas e cabelos longos. Mas se você reparar nas representações dos imperadores e cidadãos romanos, que foram preservadas em forma de estátuas e afrescos, você verá que eles não tinham apenas os cabelos curtos, mas também a barba feita. E isso muito antes da invenção da lâmina Gillette. Uma citação de Plutarco, que viveu na época de Paulo, diz o seguinte: "Na Grécia, sempre que acontece uma desgraça, as mulheres cortam os cabelos e os homens os deixam crescer, pois o normal é que os homens tenham seus cabelos cortados e as mulheres os deixem crescer." O apóstolo Paulo traz à memória dos irmãos em Corinto esse costume que era natural aos gregos, como eles eram, ao dizer: "A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como véu." 1 Coríntios 11, 14 a 15. Portanto, o cabelo curto para os homens, que era uma ordem divina para os judeus, era também um costume entre os gentios. Cabelos compridos para homens, por sua vez, é chamado nesse versículo de 1 Coríntios de desonra. A representação da imagem de Jesus como um homem de cabelos e barbas longas só começou a surgir no IV século, isto por influência das imagens e esculturas de deuses pagãos. Muitos romanos que haviam sido cristianizados à força pelo imperador Constantino certamente não entenderam nada e nem se converteram de verdade, mas apenas imaginavam Jesus como mais um deus em sua coleção de ídolos. Daí a existência de tantas imagens, pinturas e esculturas de Jesus com cabelos longos, e a semelhança dos deuses dos pagãos. O próprio fato de alguém tentar criar uma imagem de Cristo não faz sentido hoje, porque sabemos que o Senhor Jesus, que temos como Senhor hoje, não tem a mesma aparência do homem fraco e humilde que andou aqui, mas está nos céus, coroado de honra e de glória, à destra da majestade. Como alguém iria representar graficamente tal pessoa, Deus e homem assentado nos céus? A exortação de Paulo é que ainda que tenhamos conhecido a Jesus na sua forma humana de carne aqui na terra, não é mais assim que o conhecemos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. "Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo." Transcrevo abaixo uma carta, a seguir, uma citação da carta de Eusébio a Constância, irmã de Constantino o Grande. O texto revela o total desprezo de Eusébio para o que estava acontecendo naquela época. O que aparece, o que eu vou citar às vezes
dando uma entonação diferente, são os meus comentários. Ele escreve assim: você também me escreveu sobre uma suposta imagem de Cristo, a qual você gostaria que eu lhe enviasse. Ora, que tipo de coisa é esta a qual você se refere como imagem de Cristo? Eu não sei o que a levou a pedir que uma imagem de nosso Salvador lhe deva ser mostrada. Que tipo de imagem de Cristo você está procurando? Seria a única e verdadeira e pura que traga as características essenciais dele? E aqui talvez ele esteja se referindo à divindade de Cristo. Ou a uma que ele assumiu por nossa causa, quando assumiu a forma de servo, ou forma humana. Certamente ele tem duas formas, e eu mesmo não acredito que o seu pedido tenha a ver com a sua forma divina. Certamente, então, você está buscando a sua imagem como um servo, como a imagem de um servo, aquela da carne, aquela de Jesus em carne, que ele assumiu por nossa causa. Como alguém poderia pintar uma imagem tão inatingível, a menos que, como fazem os pagãos incrédulos, representasse coisas que não trazem qualquer semelhança com a realidade? Pois eles fazem tais ídolos quando querem criar a semelhança do que eles pensam ser um Deus. Ou, como se poderia dizer, um dos heróis, ou qualquer outra coisa de natureza semelhante. Mas mesmo assim, eles não são capazes de criar uma semelhança e representar com precisão algumas formas humanas estranhas. Certamente até você irá concordar comigo que tais práticas não nos são permitidas. Você já ouviu falar de tal semelhança, ou semelhança de Cristo, na igreja, ou de alguma outra pessoa? Acaso tais coisas não são tão excluídas e banidas das igrejas em todo o mundo? E acaso não estão todos cientes de que tais práticas não são permitidas a nós de maneira nenhuma? Era uma vez uma mulher, eu não sei como, me trouxe uma imagem de dois homens que pareciam ser dois filósofos e mencionou que eles eram Paulo e o Salvador. Eu não tenho como saber de onde ela tirou essa informação, ou onde ela aprendeu tal coisa. Mas para que nem ela nem os outros pudessem estar envolvidos numa ofensa, tirei dela a imagem e a mantive em minha casa, pois achei que seria impróprio que tais coisas fossem exibidas a outras pessoas, pois acabaríamos parecendo adoradores de ídolos, carregando o nosso Deus por aí na forma de uma imagem. Faço notar que Paulo informa a todos nós para não considerarmos mais as coisas da carne, porque ele nos diz que ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora nós já não o conhecemos assim. A seguir eu vou ler uma citação de Epifânio de Salamina, em sua carta ao imperador Teodósio, que foi escrita por volta dos anos 379 a 395. Ele escreve o seguinte: qual dos patriarcas que vieram antes de nós jamais pintou uma imagem de Cristo e a colocou em uma igreja ou uma casa particular? Que bispo de então jamais desonrou a Cristo retratando-o em cortinas de portas? Além disso, aqueles que representam a semelhança dos santos em várias formas, de acordo com a sua própria fantasia, às vezes mostrando as mesmas pessoas como velhas, às vezes mostrando como muito jovens, eles envolvem-se assim em coisas que não viram, estão se enganando. Pois eles pintam o Salvador com os cabelos longos, e isto por achar que por ele ter sido chamado de Nazireu, e os nazireus usavam cabelo comprido. Eles erram ao tentar aplicar estereótipos a ele, pois o Salvador bebia vinho, ao passo que os nazireus não. Parece que nós temos, aqui um comentário meu agora, parece que nós temos uma certa confusão na transcrição dos textos, porque as palavras nazareno e nazireu tinham o mesmo significado na época. Mas continuando a carta, eles também enganam ao inventarem coisas de acordo com as suas fantasias. Esses impostores representam o santo apóstolo Pedro como um homem idoso, de cabelos e barba de corte curto. Alguns representam o santo Paulo como um homem com recuo de cabelo, outros como sendo careca e barbudo, e os outros apóstolos são mostrados tendo seu cabelo cortado rente. Se então o Salvador tinha cabelo comprido, enquanto os seus apóstolos tinham cabelos curtos, e já que por não ter o cabelo curto, o Salvador era diferente deles na aparência, porque os fariseus e escribas teriam pago 30 moedas de prata a Judas para que ele o beijasse para revelar a eles quem era o que procuravam, quando teria sido suficiente dizer a eles que aquele que buscavam era o de cabelos longos, economizando assim as moedas. E continua a carta: acaso você não enxerga, ó imperador amado por Deus, que este estado de coisas não é agradável a Deus? Portanto, eu lhe peço que as cortinas que existem, que trazem essas falsas representações dos apóstolos, ou profetas, ou do Senhor Cristo, sejam recolhidas das igrejas, batistérios, casas e cemitérios de mártires, e que sejam usadas para enterrar os pobres, e as imagens nas paredes sejam cobertas de cal.
Quanto às imagens feitas em mosaicos, considerando que a sua remoção é difícil, fica a seu critério o que fazer, contando com a sabedoria que Deus lhe deu. Se for possível removê-las, muito bem. Mas se não for possível, fique o que já existe e não haja uma pintura desta forma a partir de agora. E termina assim a carta.